Boa tarde, meus amados. Como estão todos nesse domingão maravilhoso? Sai sol, sai chuva, sai sol, sai chuva. Não é bem frio. Sol saiu hoje acho que umas 3, 4 vezes, depois chuva. Mas agora, segundo a meteorologia, essa semana vai chegar a dias de 12 graus. Deus do livre. Na cidade? Aqui vai chegar uns 10, então 8. Aqui é mais baixo, né? Boa tarde a todos, bom domingo. Ó, você tá meio fora ali. Bom domingo, 28, 27? 27. 27 de abril de 2025, domingão, e nós aqui procurando falar só de assuntos edificantes, sobre espiritualidade, energia, irmãos galácticos, quinta dimensão, dando uma pincelada nessa questão de como é que a gente faz para elevar a nossa frequência. Várias pessoas estão perguntando, né? Estou montando curso. Os pernilongos vão começar. Chove, chuva, sol. Estou montando aí um trabalho para fazermos cursos, workshops e um monte de coisas, um monte de atividades aí para nós começarmos a trabalhar essa questão de elevar a nossa frequência individualmente. E em breve estaremos anunciando aí os nossos primeiros encontros aqui no Instituto. Aqui nesse lugar onde nós estamos, tem outros lugares ali também, na grama, no deck. Espaço aqui tem bastante para a gente fazer atividades em meio à natureza, em contato direto com a natureza, colocar os pés no chão, descarregar a nossa energia do dia a dia, né? Inclusive, diz que a gente está recebendo códigos de Gaia também. Sim. Conforme Não, você tá... ao mesmo tempo que você está descarregando, você está recarregando através da energia de Gaia, né? É uma troca. A gente envia energia para ela, ela pega para poder reciclar e devolver para nós com uma energia de uma frequência melhor. Porque nós continuamos gerando energia de frequência baixa. Todos nós, sem exceção. Mas quem procura, né, o despertar. Gente, vou ter que... O que foi? Fazer um negócio aqui, não, porque saiu fora o WhatsApp aqui. Tem que fazer a leitura. Mas as pessoas que estão procurando, eu falo nós, não é só nós aqui, né? Nós, todo mundo que está se interessando por esses assuntos, de alguma forma está nessa busca de despertar, né? E não é só aprender, que eu tenho falado aqui, despertar não é só adquirir conhecimento. Despertar é agir em conformidade, né? Colocar em atividade o conhecimento que você adquiriu, senão não é despertar. Olha, ontem à noite eu estava refletindo sobre uma questão que as pessoas às vezes me perguntam, né? Dessa questão de aprender, né? De adquirir conhecimento. Vou falar uma coisa para vocês. Adquirir conhecimento pode ser uma pedra amarrada no seu pescoço, mas também pode ser um balão de gás. A pedra amarrada no seu pescoço é quando você adquire o conhecimento, você vai adquirindo conhecimento, não faz nada com ele. Isso é a pedra no seu pescoço. Só vai aumentando o seu peso, só vai te levando para baixo. Porque adquirir conhecimento não significa nada. Agora, se você quer transformar essa pedra num balão de gás que vai te levar, aí você coloca esse conhecimento em ação. Você transforma esse conhecimento em atitudes diárias. Aí você transforma num balão. Ou seja, o conhecimento, como muitas coisas, é também uma faca de dois gumes.
Se você não utilizar de forma prática o conhecimento que você adquire, ele é uma pedra. Ele te leva para o fundo. Porque quanto mais você aprende e não muda de atitude, mais você está afundando. Significa que ou você não aprende ou aprende e age. Tá? E essa é dessa maneira que você tem que ver o aprendizado. O que você vai fazer com ele? Ou se você não vai fazer nada. Se você não pretende fazer nada, não é interessante você estar adquirindo muito conhecimento. Agora, se você pretende realmente colocar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em ação, né, em alteração da sua maneira de sentir, pensar e agir, aí é importante. Tem mensagem para nós? Uhum. Então vamos lá. Vamos fazer uma conexãozinha de abertura para nossa live, para orientação. Tem tanto ultimamente falando de energia crística, e tem gente esperando Jesus voltar, né? Então. Ele foi para onde? Para mim continua aqui, o tempo todo. Pois é. Então vamos trazer essa energia crística para mais perto, para a gente sentir que Ele realmente nunca nos deixou, sempre esteve aqui ao nosso lado. Amado Yeshua, nós te acolhemos neste momento sagrado, com corações abertos e almas despidas de medo. Invocamos a tua presença viva, a tua luz que abraça, cura e liberta. Encerraram minha live. Encerraram essa live? Que legal. Uma paradinha aqui, encerraram minha live. Alguma coisa eu falei que não gostaram. Vamos lá? Vamos iniciar então. Aqueles que estão assistindo, a minha live está começando de novo porque caiu, mas vamos lá. Vou fazer uma aberturazinha de conexão. Acho que é porque a gente não respirou. Vamos dar aquela respiradinha então para conexão com as energias de luz e benevolentes que estão ao nosso redor, para nos conectarmos com a presença dos irmãos, das consciências benevolentes de luz que nos orientam, que estão torcendo por nós e que nunca nos deixaram, na verdade, sempre estiveram aqui aguardando o momento de nós nos abrirmos o nosso coração e a nossa mente para a verdade. Amado Yeshua, nós te acolhemos neste momento sagrado, com corações abertos e almas despidas de medo. Invocamos a tua presença viva, a tua luz que abraça, cura e liberta. Que a tua verdade, tão simples e eterna, seja semeada em cada coração que aqui se achegar. Que cada palavra dita hoje seja sopro do teu amor, e que aqueles que desejarem recebam a centelha viva da tua energia crística, acolhendo a lembrança de que são filhos da luz. Que o amor incondicional dissolva toda ilusão, que a paz reine em cada ser e que a alegria do Espírito floresça livre. Estamos reunidos como irmãos e irmãs, em honra, em gratidão e em amor. Assim é, assim somos. Amados, a verdade é como a luz do sol que aquece o rosto de uma criança numa manhã dourada. É simples, é pura, é natural. A verdade é aquilo que é real dentro de vocês, mesmo quando ninguém está olhando.
É o amor que não precisa de máscara. É o brilho que não depende do que os outros pensam. Quando eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu quis dizer que um dia vocês iriam olhar para dentro de si mesmos e veriam que são feitos de luz, de amor e de vida. Essa lembrança é a verdade e ela dissolve todas as correntes da dúvida, do medo e da ilusão. Não precisam merecer essa verdade. Ela já mora em vocês. Só precisam abrir o coração, como quem abre uma janela para o sol entrar. Eu estou com vocês, agora e sempre, celebrando cada vez que uma alma se lembra do seu brilho verdadeiro. Hoje convido todos que ouvirem estas palavras a permitirem que a verdade em seus corações brilhe, ilumine, aqueça e liberte. E eu estarei presente entre vocês com amor eterno. Ah, mas foi o Yeshua? Eu acredito que é a energia crística. Que é tudo a mesma coisa. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a comunicação com qualquer um desses nossos irmãos de padrões muito elevados é uma coisa absolutamente natural, tá? Principalmente para eles. Nós fomos ensinados equivocadamente a endeusar essas pessoas. E não existe isso, não existe esse endeusamento, a não ser na cabeça, na nossa cabeça, que foi colocado por classes sacerdotais ao longo aí de centenas, milhares de anos, que você tem que ajoelhar, que você tem que rezar de cabeça baixa. Gente, vocês acham mesmo que pessoas desse padrão elevadíssimo vão querer que você se ajoelhe na frente deles a troco de quê? Vão querer que você abaixe a cabeça para rezar? Você tem que rezar olhando para cima. Você tem que ficar em pé na frente dessas pessoas. Não é ficar de joelhos, não. Eles não querem que você fique de joelhos. Vamos definitivamente sair da síndrome do vira-lata. Eles nos veem como iguais. Nós é que fomos erroneamente ensinados a vê-los como seres superiores. Não existe essa coisa de superior e de inferior. Não existe. E quanto mais alto é o padrão dessas pessoas, menos eles querem que você os reverencie, que vocês os adorem. Não é necessário. Temos que tomar bastante cuidado, né, ao nos comunicarmos com esses nossos irmãos, porque quando você senta e reza, né, falo senta, não ajoelha, quando você senta para rezar, você entrou em comunicação com essa pessoa. Não interessa o nome que se dá. E o objetivo não é só a gente entrar em comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Repassando para o pessoal, para lembrar bem vocês. Não é só quando você está ali, vai se postar exatamente para aquilo. Mas qual que é a nossa intenção e é a jornada que a gente está percorrendo, é você estar 24 horas ligado a essas consciências. O que muitos estão, inclusive algumas consciências que eu tenho entrado em contato, eles têm falado bastante isso daí. Que o agora, o viver no agora é isso. É você estar ali lavando louça, você tá diretamente ligado com eles. Tá lavando o carro, você tá diretamente ligado com eles. Tá aqui fazendo a live, tá diretamente ligado com eles.
Não é que você vai estar só na hora que você sentar ali, botar a mãozinha aqui, que você... Pã. Eu falo sempre que em casa tem um portal na pia e um portal no banheiro. Porque é eu parar para lavar a louça, mexer ali na pia, Conecta. alguém fala comigo. Eu ir tomar banho, alguém fala comigo. Aí eu falo, pô, tem um portal no banheiro e tem um portal na pia. Porque na mesa de trabalho não tem portal. Tem portal na pia e no banheiro. Não tem local, tá, gente? Olha, em 2020 aconteceu um negócio bem interessante. Uma pessoa, eu estava começando a ensinar um pessoal a trabalhar com apometria, e aí tinha uma pessoa lá que ele choramingava muito. Falava assim, ai, eu não tenho capacidade, eu não vejo nada, eu não percebo nada, eu não sinto nada. Eu falava para ele, calma, cara, todo mundo tem capacidade, isso uma hora vai fluir. E aí trabalhando, daqui a pouco começou a fluir. E aí apareceu um caboclo, né, para trabalhar com ele. Só que ele não sabia quem era. Aí ele chegou para mim e falou assim, dá para você saber para mim quem é? Eu falei, olha, que dá, mas não depende de mim, né? Não é eu que vou investigar, quem é você? Não é assim. Eu falei, olha, eu vou ver se ele fala, né? Tem que esperar. E aí passou, não lembro quanto tempo, mas pouco tempo, umas 2 semanas no máximo. Eu estava em casa, lavando louça. E aí apareceu na minha frente a imagem dessa pessoa e em seguida apareceu a imagem do caboclo. E ele falou assim, eu sou o Tupinambá. E sumiu. Falei, caramba. Então o caboclo trabalha com ele. Mas eu fiquei um pouco em dúvida, né? Assim, ainda. Apareceu na minha frente. E eu ainda, mesmo assim, fiquei um pouquinho. Mas será que sou eu que estou criando? Não, beleza. Aí eu estou terminando de lavar a louça ali. Quando eu virei para o lado, dou de cara com o caboclo. Ele falou assim, sim, sou eu que trabalho com ele. Eu sou o Tupinambá. E desapareceu. Falei, bom, beleza. Tirou minha dúvida. Porque a gente... As pessoas acham assim que, porque você você entra em contato com esse pessoal há 50 anos, você já não tem mais dúvida. 99% não, mas tem, de vez em quando surge uma duvidazinha, você fala, porque você está querendo aquilo, né? Mas é a mente, na verdade, né? É porque você está querendo aquilo, e aí, às vezes, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você cria, né? E aí, eu falei, bom, o que será, né? Não, sou Pinambá mesmo, sou eu que trabalho com ele. Então, beleza. E assim que acontece, e eu lavando louça. Eu tô rindo porque teve uma vez que eu perguntei, né? Eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça, não é possível, né? Você é coisa da minha cabeça. E isso eu comigo, só pensando, né? Coisa da minha cabeça. Aí veio, tipo assim, rindo, sabe? E aí ele falou assim, não. Eu falei assim, mas como que... Da onde se viu aquela vez da Kuan Yin, por exemplo? Eu falei assim, da onde? Imagina, né, a mestra sancionada Kuan Yin se comunicando. Tá louco, mas nunca na vida. Eu coloquei ela aqui, tá? A Luciane pediu para entrar ao vivo, e eu estou aceitando aqui, mas eu não sei o que está acontecendo. Não sabe, coisa da minha cabeça, daí sei lá, mas não pode ser um negócio desse. Aí falou assim, não é da sua cabeça. Na verdade porque é sua energia que tá, como é que tipo assim, é como se você estivesse fazendo download, né, daquela energia, porque essas energias, elas estão o tempo todo aqui ao nosso redor. Sim. A gente entrou naquela frequência, na vibração daquela energia, e você captou ali, pronto. Todas as coisas que estão aqui. Luciane, eu estou vendo só a sua testa. Baixa um pouquinho. Melhorou? Agora melhorou. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não estou ouvindo bem vocês. Olha, tá? Eu estou com o fone aqui do lado. Melhorou? Mas você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo pela caixa do celular. Nós estamos ainda aqui fazendo adaptação. O Instagram não aceita eu usar um microfone de um jeito e
receber o som do outro. Então, pelo Bluetooth, eu não consigo te ouvir por aqui, eu ouço pelo celular. Mas você me ouve pelo microfone do Bluetooth, que está aqui na minha orelha. Posso fazer a pergunta agora? Pode. Então, eu queria perguntar para vocês se tem algum exercício, né, que a gente possa fazer para aumentar a nossa frequência. E eu notei assim, que essa semana foi uma semana de resfriado total, né? Então eu noto que a frequência da gente baixa também com isso, né? Aí eu queria saber isso. Vamos lá. Primeira coisa, a gripe, o resfriado, é uma. É uma limpeza, tá? A gripe, 100%. Deu gripe, você está passando por uma desintoxicação no seu perispírito. E o outro recebe essa carga, né, em forma de gripe. Tá? Da abertura, ela entra na frequência lá do H1N1, e aí você desenvolve a gripe. Porque todas as doenças conhecidas, e algumas ainda não conhecidas, fazem parte do nosso corpo. Nós desenvolvemos a doença, e nós entramos na frequência dela, tá? Mas a gripe não precisa ser uma doença, é uma desintoxicação do perispírito, certo? O maior exercício, o melhor exercício para você elevar a frequência é exercitar a sua serenidade através da paciência e da tolerância. Como você, tá? Você tem que aprender a se conhecer, a ter paciência com você, a ter tolerância com você e manter sempre a serenidade em qualquer situação. Tem um salmo lá que fala assim: 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Né? Tem. Salmo 91. Salmo 91. Não sei se é o 91 ou 92. Salmo 91. O que esse salmo está te dizendo? Independente do que aconteça ao seu redor, se você se mantiver sereno, se você se mantiver calmo, não vai te atingir. Porque a frequência dessa calma, da serenidade, é uma frequência muito alta. Então, independente do que aconteça à sua volta, se você mantiver sua serenidade, sua calma, sua tranquilidade, essas coisas todas não irão te atingir. Não interessa o que as pessoas de fora fazem, porque o habitual é nós olharmos para o que as pessoas fazem ou fizeram. No intuito, às vezes, nem sempre, mas no intuito, às vezes, de nos atingir. Né? Quando nós nos permitimos ser as pessoas tentam nos atingir. Se nós não permitirmos, elas não nos atingem. Quando nós não permitirmos ser atingidos, nós não entramos naquela frequência que a pessoa enviou para nós. E nós não seremos atingidos. E a serenidade, quando você alcança a serenidade, não importa o que as pessoas façam, não importa os eventos que aconteçam, você precisa estar tranquila com você mesma, entrar no estado de serenidade, porque é importante nós aprendermos aquela frase: isto também passará. Então, seja lá o que for que está acontecendo, vai passar. Certo. Isso é fé. Você acreditar que isso vai passar. Você tem fé, isso vai passar. Fé quântica, fé religiosa. Tá? É acreditar. Essa frase,
ela foi recebida pelo Chico Xavier num momento em que ele estava assim, passando por dificuldades extremas. Ele chamou Emmanuel, falou: Emmanuel, ninguém está me ajudando, ninguém está me orientando. Então eu quero que você vá falar com a Mãe Maria, explica para ela a minha situação, pede para ela me mandar uma orientação dela. Eu quero uma orientação dela. Foi bem específico. Eu, Emmanuel, falei: beleza, vou ver se eu consigo, né? Uma orientação para você. Beleza. Passou uns dias, eu volto e falou: ó, tem uma orientação de Mãe Maria para você. Aí ele pegou um caderno, um lápis, sentou na mesa e falou: pode falar que eu vou anotar. Aí o irmão me falou: isso também. Eu falei: não, mais nada. A orientação dela é essa. E isto também. Preparar. Ou seja, independente da situação, se você tiver sempre conectado com esse conhecimento de que a situação vai passar, você vai ser serena. Não importa o que as pessoas fizerem, não importa o que aconteça. Tudo depende exclusivamente de nós. Então, todos os problemas do dia a dia, nós não podemos interferir nele, evitar que eles aconteçam. Mas nós podemos, sim, evitar que nós nos permitamos ser atingidos interiormente por ele. Interiormente. Às vezes te afeta externamente. Tá? Financeiro, te causa um desconforto com alguém, né? Isso pode acontecer, porque a gente não consegue controlar 100%. Mas o que você sente em relação a qualquer coisa, você controla. De modo geral, as pessoas se permitem ser controlados pelos sentimentos, porque assim nós estamos ensinados. E hoje nós estamos falando exatamente o contrário. Nós estamos desfazendo os equívocos que foram colocados na nossa cabeça. Que vocês não são capazes, que vocês não podem, que vocês não conseguem. Não. Hoje nós sabemos que nós conseguimos tudo. Principalmente com o autocontrole todos os nossos sentimentos. Entendeu? Ajudou? Muito, muito. Só que aqui tá ruim a minha conexão, sabe? Tive que levantar agora, ficou boa. Mas deve ser para mim, deve ser a minha internet. Tá. Aqui tá bom, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Não, é a minha internet aqui. Então tá, muito obrigada, hein? Valeu. Valeu. Eu vou ficar Ser serena agora. Eu tenho uma cara de serena, né? Só falta ficar agora. Mas tem alguns remedinhos também, Luciene, tem alguns remedinhos que você pode fazer aí, naturais, que é para cuidar do físico. E como essa parte do emocional tem muito a ver, tá? Também, porque quando a gente está... assim, tudo é limpeza, né? Então, a febre vem também como uma limpeza para recalibrar a nossa energia. Como a gente está recebendo muita energia, e tem muita gente assim que estão contando, estão vindo assim com gripes que nunca tiveram na vida. Assim, nossa, eu achei que eu ia morrer. Eu fiquei um mês gripada. Eu tirava, ficava. Tirava, ficava. Eu falei, gente, o que é isso? Muita limpeza, realmente. Até porque a gente está passando por esse processo, como foi dito para mim, assim, é um corpo novo dentro de outro corpo, que é o que a gente está passando. Entendeu? Então, é o nosso corpo de luz, o corpo cristalino, que está se acoplando nesse corpo físico, que é um corpo energético. Só que nós precisamos preparar esse corpo físico para receber esse outro corpo.
novo, vamos dizer assim. E aí precisa para equilibrar esse físico. E como a gente não está ajudando por meio da alimentação, do que a gente faz no nosso dia a dia, enfim. Então, vai vir essas baqueadas aí, principalmente em relação à gripe, para ver se dá uma ajustada, né? E receber isso daí. Mas tem também a questão de uns florais, né? Que você pode estar usando. Tem gente que usa, né? Eu o meu elixir da imunidade. Depois que eu passei a tomar, eu nunca mais tive nem resfriado, nem nada. Já faz uns 3 anos isso. Eu tomei assim, por 3 meses, eu tomei ele a 15 dias, parava uma semana. Eu tomava mais 15 dias, aí depois, a cada 6 meses, eu tomava. Agora eu tomo uma vez por ano só. Aí, o seguinte, você segue o meu Instagram ali e me pede pelo direct. Seu Instagram. Eu vou lá no seu direct. Então pede manda a receita. Tá bom. Muito obrigada. Valeu, tá? Obrigada. Participação. Boa live para vocês. Eu vou continuar lá na sala, que lá pega melhor, tá? Não, só o pessoal que entrou. É isso aí, gente. Olha, como a Luciene acabou de fazer, vocês podem fazer também, tá? Fica até mais interessante vocês entrarem aí ao vivo, participar diretamente, tá? Fazerem as perguntas, e aí nós vamos respondendo conforme nós tivermos, né, condições de responder. Tá? Isso é bem interessante. É mais interessante do que escrever. Até porque nós estamos fazendo live pelo telefone, né? Fica uma certa distância, aí tem que chegar perto para ler, meio chatinho. Quem não conseguir, quem não gostar de entrar pela câmera, tudo bem. A gente vai ler. Mas se quiser entrar e puder, fica excelente, tá bom? Algo para falar? Cansado hoje? Hoje eu tô baqueado. Hoje eu tô muito baqueado. Uma atividade ontem que foi desgastante. Foi bom, mas foi desgastante. E aí, tô assim. Eu vou falar alguma coisa sobre o que estava relacionado à mensagem, que é da verdade, né? Porque tem tantas verdades aí, aqui no mundo, no nosso mundo de agora, que a gente nem sabe qual verdade seguir. Né? São tantas verdades que a gente nem sabe qual verdade seguir. O que eu digo é o seguinte, siga a sua verdade. Porque, por exemplo, a verdade da Rose não é a sua verdade. Por quê? Porque a Rose, essa Rose aqui, ela teve nessa vida agora, uma experiência de vida que é completamente diferente da sua. Assim como o Almir, a jornada dele é completamente diferente da minha. Então, como que eu vou chegar para o Almir e pegar e falar assim, não, Almir, por mais que você tenha vivenciado isso daí, isso não é verdade. A verdade é essa que eu estou vivendo. Então, o que eu coloco? Aí a gente remete desde a primeira live que a gente veio falando aqui. Se observe, se conheça. Porque quem é melhor para conhecer você do que você mesmo? Quem é que sabe da sua escuridão? Quem é que sabe dos tombos que você leva? Tem até aquela frase, né? Como é que é? Só vem o que... As pessoas só veem as vitórias, né? Não conhecem os tropeços. Não conhece os tombos que eu já levei. Não sabe dos tombos. Não sabe, né? Um pouco é culpa nossa, porque o que ultimamente, como diz o Almir, 99,99% faz o quê? Negócio de mídia social. O que a gente coloca na nossa mídia social? Nossa. Só a parte, o filé da história, né?
onde você está lá num barzinho, comendo, festando, o carro novo que você comprou, conquistou, tá na praia, tá no avião, só a parte maravilhosa da vida. Por quê que as pessoas dentro, nossa, que vidão, hein? Oh, eu queria ter essa sua... Eu recebi muitas dessas mensagens. Queria ter essa sua vida aí, só de viagem, não sei o que lá. Vem rastelar aqui, vem capinar aqui no Instituto, vem rastelar, vem catar matinho, né? Vem fazer as fogueiras aqui, que às vezes a gente fica quase 1 hora, né, Almir? Para acender a fogueira aqui. Quer dizer, essa parte ninguém vê. Mas e aí, qual é a sua verdade? E tem o José Roberto Marques, que é do IBC. Eu sou formada em coach pelo IBC, né? Formei para mim mesma, para eu me melhorar. Foi uma das minhas jornadas aí. Que ele pega e fala assim, qual é a história que você está contando da sua história? Será que a história que você está contando é realmente a sua história? E muitos contam a história que gostaria que fosse, né? E não conta a verdadeira história. Então, na verdade, quem que está se enganando? É você que está enganando o outro, achando que está enganando o outro? Não. Você está se enganando com isso. Então, uma das coisas que a gente pode começar a fazer é viver a nossa verdadeira história, né? Então, você vivendo a sua verdadeira história e, a partir daí, se você quer realmente viver outra, comece a construir essa. Mas comece no agora. Porque o ontem não existe mais. O amanhã ainda vai chegar. Sequer sabemos se vai chegar, né? E que a gente já falou muito aqui também. Que é o viver o presente. Viver o seu agora. Então, viva a sua verdade no agora. Cuide de você. Não se preocupe. Eu estou estudando agora Blavatsky. Que é uma coisinha bem light, né? Blavatsky é super light. E assim, e ela coloca muito isso, da gente não estar preocupado com o outro. Que eu tenho que cuidar da minha vida. A partir do momento que eu cuido de mim, que eu começo a descobrir a verdadeira verdade sobre você. Sobre nós, né? Cada um com a sua verdade. Aí você começa a viver a verdade. Assim, é papo de filosofia mesmo, pura, né? Porque, meu Deus do céu. E olha que a gente está trazendo um jeito bem simplificadinho, né? Que se fosse falar na linguagem que você não tem que... Eu leio 3, 4 vezes para começar a entender. Acho que tinha que ter primeiro um livro, que nem no direito a gente tem uma espécie de um guia. Não, que tem um autor alemão, salvo engano, que para você ler ele, você tem que comprar um outro livro que faz assim, como entender o Hans, que não sei das quantas. Ó. Então, a Blavatsky é mais ou menos isso. Você tem que ter um livro para aqueles que estão começando, né? Porque senão você não é indigestivo para quem não está nessa jornada. Na verdade, para você ler Helena Blavatsky, você tem que ter um conhecimento básico, assim, básico que você vai encontrar nos livros kardecistas. Mas se você também der uma lidinha em Paracelso, por exemplo, vai te ajudar. Se você lê alguma coisa desses autores nessa vertente, vão te ajudar. Porque você realmente, se você pegar a Helena Blavatsky para ler... Como é que é? Nu e cru? Nu e cru, você não vai conseguir. Primeiro que você não vai conseguir entender nada. Segundo que você não vai conseguir ler. Porque vai ler 2 páginas e vai desistir. Vai desanimar. Então, a partir do momento que você consegue entender isso, que o único ser, até tá a frase ali, ó, o que realmente importa na sua vida, ou quem, né? Acho que seria mais quem. Quem, né? Porque é você que tem que descobrir qual é o caminho para você sair dessa ilusão. Tudo isso aqui é uma ilusão. Eu ria sozinha, né? Porque é um audiolivro que eu tô escutando. E aí você
pega e fica assim, caramba. Aí você fala, caramba, de novo. Porque, gente, vocês não têm noção. Como diz o outro, o buraco é tão mais embaixo, que eu fico pensando assim, como que eu vou me preocupar com o tiozinho da venda em querer mudar ele, se eu não estou conseguindo nem mudar a mim? É. Então, Ontem eu ouvi várias pessoas falarem assim, eu quero ajudar os outros, eu quero fazer pelos outros, eu fiquei quieto. aí você pega e realmente a gente tem que pegar, e como disse o Almir, sentar literalmente, né? Sentar literalmente. Eu aconselho até sentar embaixo de uma árvore, porque te ajuda energeticamente, do que ficar em volta de um monte de eletrônico, né? Só espirrando frequências ali que vai te atrapalhar um pouco. E não é nem tentar, tá, gente? Não é tentar, não. É sentar e se auto-observar. E auto-se observar. E fique auto-observando o seu próprio pensamento. É você fora de você. Acho que você que falou essa frase, né? Você fora de você. Você sai dali e fica se observando. Você fora de você. E quando vem o pensamento, não tente, ou não é nem tente, não faça querer bloquear aquele pensamento. Não. Imagine como se ele fosse o vento, tá? Veio o pensamento, deixa ele vir e ir. Não deixa ele ficar parado ali, não. Deixa ele ir, vir e ir. E deixa. Vai chegar um momento que você vai conseguir se concentrar de uma tal forma que você passa a ser um observador, tá? Um observador do que você vem fazendo. Do que você vem fazendo. Porque vem a história do looping, né? O que é? Nesse livro, a Blavatsky fala muito disso. Porque a gente fica naquela vida após vida, vivendo a mesma coisa. E você, tipo assim, não, mas eu quero sair disso, mas não sei como que eu saio disso. Pare e observe o que foi que você fez e o que você está fazendo. E a partir daí, você começa a entrar em conexão com essa, porque quando você já para fazer isso, as próprias energias que estão ao redor, elas epa, aqui tem alguém que está querendo acordar, ou está acordando, né? Está acordando. Vamos observá-la. E aí, essa própria energia que está ali, ela já começa, não é nem ela, porque na verdade ela está ali, né? Emanando como se fosse uma fumacinha, mas ela está ali, pairando no ar, como diz aquela música do Raul Seixas. Está ali pairando ali no ar. Então, quando a sua frequência você começa a ter esse tipo de pensamento, de atitudes que começa, é onde ocorre a elevação da frequência. E aí, imagina saindo a fumacinha da sua cabeça, que seria a sua frequência, e essa fumacinha encontra com a outra fumacinha lá. A hora que elas se encontram, aí tem a conexão, e aí que é o fiozinho onde você faz o tal do download, né? É egrégor, né? É nova egrégor que você... uma oitava a mais. Você acessa. E aí, a partir daí, você começa as mudanças. E aí é onde que fica mais fácil, né? Porque quando você se conecta com essa energia, você começa a receber as informações. Por exemplo, como é que é o nome dela que estava falando com a gente aqui? Luciene. A Luciene, que nem assim, só que ela esperou, entre aspas, ficar doente, né? E muitos de nós fazemos isso. 99,999. Fazemos isso. Quer dizer, a gente dá aquela acordada quando leva porrada. Antes disso, a gente está ali na zona de conforto, né? Tá bom assim, tá gostoso assim, tá quentinho assim. Não pode piorar. De repente vem a vaca e pluf, história do passarinho. E é o que acontece, né? Então, quando você já está nessa fase aí, então não deixa chegar. Não deixa chegar nessa fase
de ficar quentinho, ou quando você leva aquela porrada da vida, eu vou mudar. Eu tô falando porque eu passei por isso. Por mais que eu tava nessa jornada, ainda estava ainda naquela minha zona de conforto. Tá bom desse jeito, eu vou estudar um pouquinho aqui, estudo um pouquinho ali, mas também só estudava. Aplicar que era bom, era o tal do... Esse negócio, isso aí que eu falei no começo da live. A pessoa aprende e não pratica, está colocando um peso nos ombros. Tá afundando, tá? Quando você começa a praticar em acordo com o ensinamento, com o aprendizado, aí aquilo vira um balão de gás. Vira sabedoria depois, né? Depois vira sabedoria. Porque vai te elevando. As pessoas falam assim, eu quero elevar a minha frequência. Como que eu faço? Pratica o que você aprende. Vocês querem ver uma coisa? A Luciane falou que ela ficou 30 dias com gripe, né? Em 2023, Mas aí já é excesso também, né? Esses 30 dias já é excesso. Não, é a limpeza que precisa ser feita. E em 2023, um cara ficou 45 dias com gripe. 45 dias. E quando ele me procurou, ele já estava, acho que há 27, 28 dias gripado. Ele me ligou e falou assim, Almir, Quase não tinha craca. Quase não tinha craca. Ele falou, não tenho que eu tome. Já tomei remédio alopático, já tomei remédio homeopático, já fiz chá de tudo quanto é jeito, não tenho que resolver. Eu falei, não vai resolver através de remédio. O que vai resolver é você relaxar, fica tranquilo, porque a gripe... Aceita, né? Aceita isso, porque a gripe é só uma limpeza. O seu perispírito está desintoxicando. Para que ele desintoxique, ele joga isso onde? Na matéria. E a gripe é só uma frequência, tá? Quando você entra na frequência, e essa desintoxicação, geralmente, ela tende a entrar na frequência da gripe. E aí você fica gripado, mas você está apenas desintoxicando. Eu já tive gripes terríveis, daquelas assim, de ficar 4, 5 dias que mal conseguia abrir o olho. Pura desintoxicação. Começa a arder, lacrimejar, acho Nossa, que é a pior parte que tem. Dói o globo ocular, é horrível. Eu já passei por esse tipo de gripe. Não tem mais. Tão bom. E é claro, quando essa descarga vem para o corpo, é bom você tomar um chá, um remédio homeopático. Não judiar tanto do corpo, né? Não judiar tanto do corpo. Tem que cuidar. Lógico que você tem que fazer alguma coisa. Mas quando você percebe que não resolve, vai tomando aquele chazinho, aquelas coisas ali, para manter um padrão razoável de imunidade do corpo. Mas quando não resolve assim, é desintoxicação pura, tá? E a Rose tocou num negócio aqui, num assunto aqui, da questão de... que é uma questão quântica, né? Essa questão de você se observar. O que muda, vamos colocar assim, a nossa frequência, o que muda em nós, né? Porque quando você fala em mudar o átomo, você está falando em mudar o quark, que é lá dentro do átomo. Então você muda a frequência para que depois externamente isso aconteça também. Você muda internamente. O que muda essa frequência é o olhar do observador. E você pode ser o seu próprio observador. E esse é um exercício que eu já escrevi, ele está pronto, que nós vamos fazer durante provavelmente o primeiro workshop que nós vamos fazer. Eu vou fazer esse exercício com as pessoas. Eu vou ensinar as pessoas. Nossa, olha, há dias que isso não acontece. Começa a falar de alguns assuntos, a garganta começa a dar esse problema. Está querendo falar. Está querendo botar para fora. Tem que botar para fora assim, tem que ensinar os outros. Eita. Eu vou ensinar as pessoas a se deslocarem, tá, delas mesmas e passarem a ser o próprio observador. É que nem aquela cena do Doutor Estranho, sabe? A hora que aquela... A monja lá? A monja chega e dá
pã no peito dele, sai assim, Pelo lógico que a gente espírito não vai sai. fazer isso, né? Tem gente que dá vontade. Mas é mais ou menos aquilo, sabe? Você sai, porque aquilo é uma projeção, na É uma verdade. projeção. Então você sai e fica se observando o teu físico ali, o teu outro eu, vamos dizer assim. É, a gente cria inúmeras realidades, os multiversos que se fala, que se tanto fala, não é lá fora, não. Os multiversos é interno. Você cria os seus multiversos. Sabe quando você fica imaginando alguma coisa que você gostaria de estar fazendo, vivenciando alguma coisa que você gostaria de estar fazendo? Na verdade, você está fazendo. Você está fazendo. Porque gente, há alguns anos que eu venho falando, nós não somos co-criadores, nós somos criadores. Nós somos criadores. Já tem vários anos que eu falo isso. Essa é a opinião dele, a minha é diferente. A dela é diferente. Mas nós somos criadores, tá? Não somos co-criadores. Nós temos a capacidade de criar. E essa questão do multiverso... E eu até perguntei isso pra galera, elas me mandaram a resposta. Eu li uma vez só, tem que estudar a respeito. Essa questão de você criar os multiversos já é o suficiente para dizer, você cria. Tudo você cria. E a física quântica fala isso. Sabe por que a gente não é criador? Hum. Porque tudo já existe. Então a gente não está criando nada. Por isso que é o co. Entendeu? Ah, tá. Nesse sentido, tá, até aceitável, mas nós... Por isso que foi que eles me falaram, resumindo, né? Tá. É aceitável, mas nós, como não temos acesso àquilo ainda, de forma consciente, quando nós passamos a ter consciência e colocar foco naquilo, nós estamos realmente criando. Eles falaram que a gente está acessando e não criando. Sim, você está acessando, mas você não está criando aqui na sua realidade, você cria. Por isso que é sua realidade. Ah, tá. Mas enfim, isso é coisa do podcast. Isso é depois do podcast. Eu entendo como criador. Eu entendo como criação. Porque você sabe o que eu sou o contrário ao co-criar? É que quando você coloca o co-criar, você é coadjuvante. Você é coadjuvante. Mas nós somos. Não. Eu acho que nós somos. Não. Aí é que tá. É exatamente esse conceito que nós precisamos eliminar. Tá. Não, vamos deixar o podcast, que é mais legal. Lá tem uns bate-boca. Isso é o conceito do vira-lata. Do quê? Esse conceito que você acabou de falar. Não sei. Entendeu? Pois é, na minha opinião. Esse é o conceito do vira-lata. Eu estou abaixo de alguém. Eu estou abaixo de alguma coisa. Se nós somos. Eu achei muito interessante essa parte que eles colocaram. Eu falei assim, não, porque eu tô assim, se você for, porque eu questionei a parte lá, eu falei assim, não, mas se eu sou a fonte individualizada vivendo aqui, eu falei assim, não. Desse ponto de vista, tipo assim, lá e cá, são os mesmos. Porém, o único que cria é a fonte. E aí, todo o resto já existe, porém em outra dimensão, em outra vibração, em outra frequência. Quando a gente pensa alguma coisa, é a lei hermética lá. O que é acima é abaixo. Então, assim, tudo que existe aqui no nosso planeta, na nossa realidade, não é que ele foi criado do nada. Não, isso aqui já existia. Alguém teve o acesso a essa informação, trouxe e materializou a situação. O copo, por exemplo, esse copo. Quem desenhou, quem fez, ele criou isso aqui? Não, isso aqui já existia. Ele simplesmente acessou a informação e trouxe essa informação para o físico. Eu achei interessante. Aí você tem que ter mais conhecimento. Eu vou explicar. É o seguinte. Imagina que você falou do copo, da taça. Então vamos lá, da taça. A taça, ela não existe fisicamente. Ela existe onde? Ainda em lugar nenhum. O que existe é a possibilidade. A pessoa pensou, ela sei lá, desenhou, fez o projeto, ela criou. Ela já criou. Quando você vai fazer alguma coisa, ela é criada
Quando você vai fazer alguma coisa materialmente, ela é criada pela sua mente antes. Então você cria. Quando o arquiteto projeta uma casa, o arquiteto engenheiro projeta uma casa, e o proprietário, né, o contratante, chega e fala assim, gostei, vou fazer essa casa. A partir desse momento, a casa já está pronta no astral, porque ele criou. Das 10. Você entendeu? Então o cara olhou o projeto, não mudou nada. Vamos colocar assim, isso é raro, hein? Eu já fiz 4 projetos e, nossa. Todo arquiteto amaria isso, engenheiro também. Aí o cara... Não, mas se deixar fazer do jeito que ele quer, ele não muda nada. Agora, se for do jeito que o cliente quer, é diferente. Não, muda. Mas vamos dizer que o cara lá projetou... Hipoteticamente. Hipoteticamente. Aí o proprietário chega lá, olha e fala assim, nossa, era exatamente o que eu gostaria. Você atendeu a minha demanda, a minha vontade. É isso aqui mesmo, vou fazer. Nesse momento, o cara olhando o projeto, ele começa a olhar as plantas, ele já vai projetando isso lá no terreno. Uma hora, talvez até já tenha essa tecnologia, não sei, uma hora nós vamos ter uma tecnologia que a pessoa vai chegar e vai fotografar o terreno, está só o terreno. A pessoa vai fotografar o terreno. O projeto, holografia. E a casa vai estar lá. Não, falo fotografar, só o terreno. A pessoa fez o projeto, aceitou, é isso aqui, vai ser e tal. Aí você vai lá e fotografa, está só o terreno lá, não chegou ninguém para fazer nada. Só o terreno lá. Nós ainda vamos ter essa tecnologia. Aí você, com essa tecnologia que ainda vai existir, você chega lá e fotografa o terreno, a casa está pronta. Se você for acompanhando o trabalho do pessoal que está construindo a casa, materialmente falando, você vai ver que eles vão seguir o que está projetado no astral. Tem uma tecnologia, eu não sei se aqui no Brasil, que eu vi esse ano. Que é assim, você vai na empresa e elas projetam holograficamente a casa para você. É na China. É na China? É. Que você entra no lugar, você entra no quarto, vai no banheiro, vê o espaço, você anda pela casa. Achei massa. Você anda pela casa. Primeiro eles projetam a casa no chão em 2D, você anda pela casa. Isso já está em funcionamento. Aí, partindo desse conhecimento, é que eu te falo que nós somos criadores. O que você falou não está equivocado. Mas, assim, quando você vê, por isso que é importante o conhecimento mais básico. Que aí você vem trazendo esse conhecimento. Quando chega ali na Helena Blavatsky, física quântica, você consegue interpretar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, em função disso acontecer, e é real, nós somos criadores. Por exemplo, você imagina, sei lá, você se desentendeu com alguém e você se imagina esganando a pessoa. Você criou essa situação. Inclusive, tem exercício que tem gente que faz para descarregar raiva, essas coisas. Tem exercício que você pega um travesseiro, não façam, tá? Esgana o travesseiro. Não, você pega o travesseiro, você imagina a situação, ou a pessoa, coisa e tal. Eu vi até no Instagram isso. Aí a pessoa soca aquele travesseiro, aperta aquele travesseiro, assim, tenta rasgar o travesseiro, grita. Olha, tem um número enorme de exercícios e todos eles são excelentes. Eu fazia muito, eu e meu primo, nós fazíamos muita terapia do grito. Quem estava no pensamento dele. Pois é, aí é que tá. Quando você fala para a pessoa fazer esse exercício, a pessoa que fala para fazer esse exercício não sabe que naquele momento a parte energética do negócio. A pessoa está enviando todo aquele ódio para a pessoa que ele está imaginando ali. Tem um ataque cardíaco lá, não sabe por quê. Não sabe por quê. Né? Você vê como é que a falta de conhecimento faz com que as pessoas ensinem coisas completamente equivocadas? Agora, acho que isso do saquinho, gritar no saquinho, acho que dá, né? A terapia do grito funciona. A terapia do grito funciona. Eu fiz muito. Você
conhecendo essa questão toda, porque assim, quando a física quântica fala de infinitas possibilidades, eu já chamo de infinitas realidades. Por que infinitas realidades? Porque você é capaz de criar qualquer realidade. Elas já existem. Elas vão existir a partir do momento que você criou. Você cria. Então, por exemplo, isso que eu estava falando, você tem vontade de esganar alguém e tal. Você criou aquela realidade. E aquela energia de esganar a pessoa está chegando até a pessoa. Tá? Então, você criou aquilo. E você pode e deve, precisa, nós precisamos aprender a eliminar aquela realidade. A literalmente descriar aquela realidade. E esse é um exercício que nós vamos aprender a fazer. Eu vou ensinar as pessoas a fazerem. E ele é relativamente simples, tá? Não é complicado, mas assim, dá trabalho, leva tempo, gasta energia. Gasta não, né? Precisa movimentar uma quantidade boa de energia. Você precisa, todos nós, né, precisamos olhar para dentro, encontrar em nós aquilo que não é bom, é a primeira coisa. Aí nós temos que aceitar que aquilo existe em nós. Aceitando aquilo que existe em nós, nós demos o primeiro passo para alterar aquilo, para dar foco para o outro lado. Se você tem ódio, vai dar foco para o amor. Se você é egoísta, você vai dar foco para o altruísmo. Se você é orgulhoso, vaidoso, arrogante, você vai dar foco para a humildade. Nós precisamos, todos nós precisamos aprender a olhar o outro lado da moeda, que é fazer, na verdade, uma nova programação. A programação que nós fizemos há milhares de anos atrás, nós só temos esta encarnação para fazer outra programação, para anular aquela programação anterior e fazer uma nova programação agora. Nós não temos mais tempo. Na verdade, vamos dizer que aqui é o tempo zero. Nós estamos aqui, ó, no negativo. Tá? O tempo já acabou, faz muito. E por que é que nós estamos aqui ainda? Eu sempre falo, porque o nosso orientador, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que cuida de nós, que é o nosso tutor, ele conseguiu ir adiando esse tempo para que nós tivéssemos tempo de acordar. Como a grande maioria ainda não acordou, mas todos os dias tem mais gente acordando, mas como a grande maioria ainda não acordou e o tempo acabou, é em função disso que as pessoas serão degradadas. Ninguém vai ser expulso não, tá, gente? Acabou e não acabou, né? Para um acabou, para outros estão iniciando. Não, aquele tempo acabou, é que está iniciando o outro, né? Não, esse pessoal que está chegando agora, por exemplo. Ah, sim, não. Esse pessoal que está chegando é outra história. Porque, gente, olha, para vocês terem uma ideia do quanto nós estamos atrasados, aproximadamente 4.000 anos atrás, tá? Aproximadamente 4.000 anos atrás, isso que está acontecendo agora era para ter acontecido há 4.000 anos atrás. O degredo, vamos tirar todo mundo, vamos começar de novo. Aí o nosso tutor foi lá e falou assim, olha, dá um tempo, deixa eu ir lá, ficar entre eles e conversar com eles. Vamos ver, né, vou plantar uma semente lá, vamos ver isso florescer. Vamos, né, vamos dar um tempo. Dá mais 4 dias para eles. 4 dias são 4.000 anos. 4 dias. Aí, 2.000 anos, ele levou para abaixar a frequência para conseguir confeccionar um perispírito e estar entre nós. Um pinguinho dele. Pinguinho dele. O pinguinho dele. Ele ficou aqui entre nós 33 anos. Foi embora. Foi embora fisicamente, que eu falo, né? Ele foi embora fisicamente. Nunca deixou de estar aqui entre nós. E aí ele conseguiu, né? Bom, agora que eu estive lá, então, 2.000 anos para esse pessoal dar jeito. A história é tão incrível que, assim, ele, se vocês forem ler, vocês vão encontrar lá ele falando assim, há 1.000 anos chegará, de 2.000 anos não passará. Ele estava dando um recado para aqueles
irmãos de baixíssima vibração, que eram enraizados na maldade. Durante 1000 anos, esse pessoal, quando ele desencarnou, a primeira coisa que ele fez com o pessoal dele foi pegar todas essas pessoas e confinar num lugar, lá nas regiões inferiores do planeta. Lá nesse confinamento, eles criaram uma cidade. Lá se cria cidade, tá? Se constrói cidades, ruas, tudo. Eles construíram uma cidade em forma de cruz e deram o nome de Cruzada. Quando chegou 1000 anos, eles começaram a sair, Jesus cumprindo o que ele tinha falado. Há 1000 anos chegarás, de 2000 anos não passarás. Quando chegou no ano 1000, eles começaram a ser soltos, começaram a poder sair. De lá, eles não ficaram sem saber o que estava acontecendo aqui, eles ficaram de olho aqui. O que eles fizeram? Eles entenderam que quem tinha o poder, né, eles viram lá quem tinha o poder. Quem tem o poder lá no mundo? É essa agremiação aqui. Beleza. Quando a gente for, de novo, voltar a reencarnar, nós vamos reencarnar e vamos nos infiltrar ali, vamos comandar essa bagunça. Vamos controlar esse negócio aí. E aí o que aconteceu? Em 1042, 43, não lembro, começaram o quê? As cruzadas. Eles deram o nome da guerra em homenagem à cidade que eles criaram no astral em forma de cruz e deram o nome de Cruzada. Olha só que loucura. E de 2000 anos não passarás. O que está acontecendo agora? O degredo. Então eles estão sendo retirados do planeta e indo para onde eles precisam estar. Tá? Não é expulsão, não. Simplesmente é realocação em conformidade com aquilo que a pessoa mesmo deseja. Então, nós estamos minimamente atrasados 4000 anos. Ninguém pode reclamar de nós não termos tido tempo. Se nós pensarmos assim, nós colocamos essa nossa programação, não foram os outros não, os outros só ensinaram a gente, fomos nós que colocamos. Nós colocamos essa programação na nossa cabeça há 350 mil anos, como o pessoal está ladeando aí. Eu não sei se é esse o tempo, se é mais, se é menos. Mas nós colocamos essa programação na nossa cabeça há 350 mil anos. Tá, que seja. E temos esta encarnação para mudar a programação. Tá? Se alguém de fora tivesse feito isso, nossa, então o Criador não seria realmente justo, ele seria injusto. Porque, olha, alguém colocou isso na cabeça de vocês e agora vocês são obrigados a desfazer isso, aí isso seria injustiça, né? Porque se fosse isso que tivesse acontecido, com certeza, olha, eu falando com certeza, mas eu acredito que viriam pessoas de fora, né? Os anjos, santos, arcanjos, enfim, e tirariam essa programação de nós. Por que nós estamos sendo conclamados a fazer esta mudança da programação? Porque fomos nós que colocamos essa programação em nós. Foi ninguém de fora, não. Os caras ensinaram, mostraram pra gente, intuíram, lógico, criaram situações e tal, mas fomos nós mesmos. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Nós não podemos nos furtar. O que nós estamos fazendo aqui, vamos começar a fazer em breve, daqui a algumas semanas, é começar a ensinar as pessoas e falar disso, tá? Fazer as pessoas, fazer não, né? Falar para as pessoas, mostrar essa lógica de que a responsabilidade é individual, é nossa, é de cada um. Tanto pela programação, quanto para a mudança da programação. Nós não vamos desprogramar, nós vamos fazer uma outra programação que vai suplantar essa. Por quê?
Por que ela vai suplantar? Porque a nova programação ela tem uma frequência bem mais alta. Ao invés do ódio, amor. Ao invés da tristeza, a alegria. Ao invés da mágoa, a compaixão, o perdão. E por aí vai. Ou seja, nós vamos trabalhar para que as pessoas elevem a sua frequência, que é a mudança da própria programação. Tá? Complicado? Não. Difícil? Não. Dá trabalho? Sim. Mas não é aquele trabalho cansativo, desesperador. Não. Leva tempo. Você precisa se assumir, né? Olhar para dentro de você, aceitar que aquilo ali está ativo, o orgulho, a arrogância, enfim. Você aceitar que aquilo está ativo. Não, realmente eu sinto isso. Realmente isso está muito ativo em mim. Qual é o outro lado? Como é que eu faço para mudar isso? E nós vamos fazer esse trabalho exatamente ensinando, mostrando, exercitando tudo isso para que cada um consiga refazer fazer uma nova programação, né? Fazer uma programação de mais alto padrão frequencial. E aí aquela programação de baixa frequência, ela simplesmente vai ficar em estado latente, ou seja, vai ficar no zero. Não vai deixar de existir, tá, gente? Porque a programação nada mais é do que um conjunto enorme de sentimentos. E nós todos somos seres completos, nós temos todos os sentimentos. 100% dos sentimentos todos nós temos. A nossa programação foi dar atenção aos sentimentos de baixa frequência. O trabalho que nós temos que ter agora é dar atenção aos sentimentos de alta frequência, e aqueles de baixa frequência simplesmente vão ficar em estado de latência e não vão mais interferir na nossa vida. Para que as benesses da quinta dimensão cheguem, é necessário esse trabalho. Se nós não fizermos esse trabalho, as benesses, nossa, todas as benesses não virão. Tá? Algumas benesses, esses dias a gente estava, acho que foi na sexta, né, que alguém falou da questão de nós estarmos, da questão da parte financeira, se elevar já melhora a frequência. Não lembro se foi na sexta-feira, se foi numa outra conversa que eu tive. Não, nossa, não. Esse pessoal que estava orientando na sexta. O pessoal que estava orientando na sexta, é verdade. É assim, algumas coisas darão um start, né, nessa questão das benesses da quinta dimensão, que é exatamente a questão financeira. Mas ninguém vai receber dinheiro na conta, não, tá? Os impostos vão cair, vão despencar praticamente zero, quase zero, e nós vamos passar a ter um poder, o que nós temos hoje de ganho, passará a ter um poder de compra extraordinário, tá? Muito grande. Isso já vai aliviar a tensão, já vai aliviar a pressão nas pessoas, tá? Assim, essa miséria que a gente conhece hoje, ela vai desaparecer, ela vai começar a desaparecer, num processo meio rapidinho até. Porque as pessoas que hoje mal e mal conseguem comprar comida, eles vão comprar comida, vão comprar roupa, vão conseguir passear, vão conseguir viajar, vão conseguir comprar um carro, vão conseguir reformar a casa, vão conseguir fazer tudo. Lógico que dentro de um prazo, né? Não é da noite para o dia. Mas isso vai começar a acontecer, as pessoas vão ter essas condições. Essas pessoas que têm hoje 2, 3 empregos, não vão mais precisar. Porque um emprego vai bastar. E o resto do tempo ela vai fazer o quê? Vai cuidar de si mesma, vai cuidar da família. E isso é quinta dimensão. Quinta dimensão é você cuidar de você, cuidar da sua família, ter um relacionamento bom com você, ter um relacionamento bom, pacífico, harmônico com a sua família. Em contrapartida disso, você vai ter um relacionamento bom com todo mundo. Como contrapartida, não. Como consequência disso, você vai ter um bom relacionamento com todo mundo. Porque uma pessoa que está em paz, está serena, está calma, tranquila, ela se dá bem com todo mundo. E é esse
o início, tá, assim, a ajuda que virá de fora será essa, para nós adquirirmos um pouco mais de paz, né, de segurança. Paz não, paz é algo interior. Um pouco mais de segurança material, que vai nos deixar um pouco mais, essa segurança vai nos tranquilizar, e nós vamos poder começar a pensar em outras coisas, a não ser trazer para dentro de casa o alimento. Então, nós vamos ter tempo para sentar, para meditar, para ter boas conversas, para ouvir boas orientações, para olhar para dentro. Nós vamos ter tempo para isso. Porque hoje tem muita gente que não tem. E é essa mudança Vive toda. para comer, trabalhar e dormir. Isso, ó. Isso, ó. Eu não sei se você. Eu acho que todo mundo deve ter visto na internet uma vez um repórter foi perguntar para uma menina: quem que você acha, isso foi em 2023, quem que você acha que vai ganhar Big Brother. o BBB 23? Moço. Ela segurou o microfone do repórter. Ô, moço, eu 5 minutos que eu tenho para comer alguma coisa, para ir no banheiro, eu deito no chão do banheiro e durmo. 5 minutos. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho tempo de ficar assistindo Big Brother, eu tenho que trabalhar. Eu chego em casa morta, deito, mal durmo, já tenho que levantar para pegar ônibus para ir trabalhar de novo, sendo maltratada por gente que eu não conheço, ganhando um salário miserável, que não dá para nada. Isso é 3D. Você acha que eu tenho tempo para assistir Big Brother? Você acha que eu tenho tempo para estar assistindo Big Brother? Isso é 3D. Aquela menina... Não, quem assiste Big Brother não está nem na 3, deve estar na primeira D. Convenhamos, né? Aquela menina, ela pegou assim de forma... Ela pegou a 3D de forma sucinta, assim, em, sei lá, 1 minuto. Acho que mal e mal deu 1 minuto o que ela falou. Ela colocou a 3D ali, naquele 1 minuto. E é aquilo ali mesmo, é escravidão pura. Escravidão pura através da questão financeira. Sobrevivência, na verdade, né? Pura sobrevivência. Mas a escravidão é sobrevivência. O primeiro degrau que o professor do Couto fala. É sobrevivência. Quando nós sairmos dessa questão sobrevivência, e esse é o primeiro auxílio que virá de fora, para que nós consigamos sair da sobrevivência e começar a viver, que aí, por exemplo, essa menina ela deve trabalhar, não sei, talvez em 2 empregos, não sei. Mas se ela trabalha em 2 empregos, ela vai ver que só um é o suficiente. E tá? Fazendo o que ama. E fazendo o que gosta. Vai ser o suficiente. Então, a partir daí, a grande maioria das pessoas que não tem acesso a essas informações que nós estamos dando aqui e outras, várias plataformas, outros vários canais estão dando também essas informações, elas vão passar a se interessar, porque elas vão ter tempo. Tá? Isso é normal. Mas por que elas vão passar a se interessar? Por que elas vão passar, em função do tempo, por que elas vão se interessar por isso? Sabe por quê? Porque nós que estamos aqui, e também outras pessoas em outros lugares, que estão conversando sobre isso, que estão falando sobre isso, que estão se interessando em elevar a sua própria frequência, nós seremos grandes responsáveis em auxiliar essas pessoas, no sentido de nós elevarmos a nossa frequência, emitirmos essa frequência para a humanidade toda, e essas pessoas, sem saber, estarão recebendo esta nossa frequência e começarão inconscientemente a se interessar por esses assuntos. Então, olha o quão fantástico é você aumentar a sua própria frequência. Olha o quanto você pode fazer de benefício para toda a humanidade, elevando a sua frequência. Não fica pensando no outro. Se você quer pensar no outro, então trabalhe você. Trabalhando você eleva a sua frequência e o outro vai receber essa frequência. Porque se a frequência dele estiver baixa, quando a sua frequência alta se aproximar, a frequência dele baixa
vai desaparecer, vai ser trocada. Aí ele pode ser que ele, depois que essa onda passar, pode ser que ele volte ou continue gerando uma frequência baixa? Sim. Hoje ainda isso acontece, mas dentro de pouco tempo, eu acredito que dentro de 2 anos, 3 no máximo, as pessoas não vão mais estar conseguindo gerar tanta frequência baixa como ainda geram hoje. Até porque a quantidade de pessoas encarnadas vai reduzir bastante. Tá certo? E as que ficarem estão fazendo esse trabalho ou estão propensas a acatar tudo isso e começar a atuar em si próprios, em si mesmos, elevando a sua frequência. Ou seja, até 2050 esse processo deverá estar terminado. Então, de 2050 para frente, aí nós estaremos na quinta dimensão, porque toda a humanidade vai estar pensando, sentindo e agindo em prol de toda a humanidade, não de forma egoísta como age hoje. Então, pensar em si e elevar a sua vibração vai naturalmente te transformar em alguém altruísta. É natural. Você não precisa se preocupar. Se você conseguir começar a trabalhar, você vai se tornar altruísta de forma absolutamente natural, normal. Você vai mudar a sua alimentação de forma completamente normal. Hoje as pessoas ficam muito assim, eu vou parar de comer isso, vou parar de comer aquilo, para me tornar uma pessoa melhor. Não. Jesus já falava, não importa o que você enfia pela boca, o que importa é o que sai da sua boca. Ele falou isso lá. Parece que as pessoas falavam, eu tenho que parar de comer isso, tenho que parar de comer aquilo. E ele falou, não importa o que você põe em boca dentro, é o que sai. Porque o que sai da tua boca é do que o seu coração está cheio. Ou seja, temos que nos preocupar com o nosso interior. O alimento do qual nós temos que nos preocupar é o alimento energético, astral. Uma pergunta aqui, ó. Então, eu posso continuar comendo Big Mac, posso continuar tomando Coca-Cola, posso continuar fumando, tomando minha cervejinha, que não vai dar nada. Vai dar alguma coisa do teu corpo, né? Que você está envenenando o teu corpo físico. Envenenando o seu corpo físico, você está envenenando o seu corpo perispiritual. E lá na frente você vai ter que descarregar toda essa carga de toxina que você colocou lá. Se você quiser continuar comendo isso, maravilha. Agora, se você quiser continuar comendo isso, mas você começar a iniciar esse trabalho verdadeiramente, você vai deixar de comer tudo isso, de tomar sua cervejinha, de fumar seu cigarro, de forma absolutamente natural. Ninguém vai pegar no teu pé. Ninguém vai falar nada. O próprio corpo não vai aceitar. Você vai acordar um belo dia, você vai acender um cigarro, você vai sentir um gosto tão... Isso aconteceu comigo, tá? Não, eu fumava. Você vai sentir uma coisa tão ruim de ter acendido aquele cigarro, uma náusea, uma coisa... Eu não quero mais. Você vai abandonar. A cerveja, bebida, eu fiz a mesma coisa. Eu estava sentado, peguei uma tulipa de chopp, dei um gole, falei, caramba, nunca mais eu bebi. Isso já tem 32 anos. Tá? Ou seja, você quer continuar fazendo isso, você não consegue deixar de fazer isso, porque você acredita que não é necessário, tudo bem, não tem problema nenhum. Saiba que você vai estar se intoxicando, saiba que esse corpo é algo que nos foi permitido usar, mas essa permissão do uso tem um preço. Tá? Preço é a responsabilidade sobre ele, é cuidar dele. Porque o cuidado que você não tem com o corpo físico, lá na frente, isso vai te ser cobrado no sentido de você ter que, porque quando você come essas coisas, você está fazendo uma ingestão de frequências muito baixas, que vão gerar frequências baixas a partir de você, e você está emitindo isso para o universo. Lá na frente, o universo vai mandar isso de volta, e você vai ter que resgatar isso onde? No corpo físico. Porque tudo que começa no corpo físico, e parte para o astral,
o astral se intoxica e, para se desintoxicar, precisa devolver isso para a fonte. Qual é a fonte? O corpo físico. Por isso que pessoas nascem, tem pessoas que nascem com problema sério pulmonar. Aí você vai ver o histórico reencarnatório da pessoa lá para trás, ela vem a 10, 20, 30 encarnações fumando. Aí você, o cara que nasce com o fígado todo problemático, o cara passou várias encarnações bebendo para valer, não é bebendinho, não. Bebendo para valer. Mas o bebendinho também intoxica, tá? Só uma cervejinha no final de semana. Intoxica também. Só uma dosezinha de uísque toda noite para relaxar. Isso é alcoolismo. Só um copo de vinho para relaxar todo dia. Só um copo de vinho para relaxar todo dia. É alcoolismo. O cara que bebe todo... Eu só bebia final de semana. Eu era alcoólatra e não sabia. De final de semana, né? Mas era. Eu bebia sexta e sábado. Às vezes um pouquinho no domingo. Muito raro. Mas sexta e sábado eu enchia a cara. Eu era alcoólatra e não sabia. Dia de semana não adiantava me oferecer nada. Não conseguia tomar. Segunda, terça, quarta e quinta eu não conseguia beber nada. Isso era uma coisa minha. Tá programado já. Programado. Eu não conseguia. Era impressionante. Eu ia para o bar com as pessoas, tal. Quer dizer, eu ia para o ambiente, mas eu não bebia. Eu tomava lá meu refrigerante. Na época eu tomava refrigerante. Eu tomava lá meu refrigerante, comia lá uma batatinha frita, um petisco lá qualquer. Ficava ali com o pessoal batendo papo. Comia meu sanduíche, mas não bebia. Então... Gente, os animais estão invadindo aqui o sítio. Começaram há pouco tempo. Onde? Parece um porquinho. Parece paca. É paca? É paca. É paca ou é cutia? Não é paca. Paca. Tem uns 5, sabe? É? Uhum. Tem uma família de paca aqui, olha que legal. Bonitinho, com a mãozinha. Então, é esse que a Nina vem correndo. Deve ser. Se você quer continuar fazendo tudo isso, não tem problema nenhum, tá? Se você começar a trabalhar, você muda esses seus hábitos. Mas tudo que você intoxicou até agora está intoxicado no seu perispírito. Você vai ter que receber essa intoxicação de volta mais para frente. Isso aí é lei do retorno. Isso aí é impossível fugir disso. Ou seja, quanto antes você parar com esses hábitos que a gente sabe que não são bons, menos intoxicação você vai mandar para o seu perispírito daqui para frente. Tá? Mas nada impede que você continue. Você trabalhando essa parte de aumentar a frequência, você vai deixar esses hábitos de forma absolutamente natural. Basta aumentar a frequência. Espero ter respondido. 4h30, acho que passou meia hora já. Eita. Passou meia hora. Ixi, Maria. Nosso tempo acabou. Os papos são tão interessantes. Não chegou mais alguma coisa? Não, né? Não. Onde que estava essa? Aí? O quê? Estava aí a pergunta? Chegou energeticamente. Então, é isso. Primeiro então, hoje. Vamos então encerrar? Vamos encerrar. Já deu tempo. Gente, eu vou só fazer um encerramento aqui. Estou jogando curtir aqui pela foto. Tia, será? É que está distante. Pode ser Cutia, isso é parecido. Corre Cutia de noite e de dia, debaixo da cama do seu tia. Não? Ixi, isso é da infância. Lá dos anos 60. Vamos lá, gente? Vamos fazer aquela ancoragem, que era bem legal. Eu sou... Vou achar aqui. Mas vamos lá. Foi muito gostoso estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, do que chega até nós, né? Que às vezes até eu pelo menos, tenho minhas dúvidas sobre a verdadeira verdade. A verdadeira verdade ainda não acessamos. A verdadeira verdade. Mas, supostamente, é um jeito melhor de se viver, ou de nos iludirmos.
saber, né? Como diz Blavatsky. Uma nova ilusão. Só uma nova ilusão, mais bonitinha, mais aconchegante, mais saudável, supostamente mais saudável. Mas, enfim. Deixa eu ler aqui. Amados irmãos e irmãs de caminho, ao encerrarmos este momento sagrado, envolvemo-nos em um manto dourado de amor e de verdade. Que cada semente plantada hoje floresça no tempo divino, trazendo luz às mentes, paz aos corações e liberdade às nossas almas. Que a presença viva de Jesus Cristo, Yeshua, permaneça em cada passo nosso, em cada olhar, em cada gesto de bondade, que daqui em diante se multiplique. Que a verdade seja o farol, o amor seja o chão e a alegria seja a nossa canção. Selamos este encontro com gratidão profunda e nos despedimos do corpo, mas unidos para sempre na nossa alma, no nosso espírito. Que assim seja, que assim já é. Beijo no coração de cada um. Nos vemos quarta, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Meio-dia, horário de Brasília. Joinha, gente? Ah, tá. Quem vir agora, que alguns falaram que talvez viessem para fazer avistamento. O tempo tá fechado. Tá nublado. Mas, se quiserem vir, tomar chimarrão, comer uma pipoca, só tem que trazer a pipoca que a minha acabou ontem. No mercado essa semana. Tá bom? Beijão, até. Deixa eu ver minha faca ou cutia, não sei. Fiquem em paz. Até quarta.